tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso terceiro bimestre. Tá passando o tempo, né? Mas o importante é que a gente tá junto. Tamo longe, mas tamo junto. Beleza? Vamos começar. Nossos objetos do conhecimento hoje, gráficos novamente. Análise de gráficos divulgados pela mídia, elementos que podem induzir a erros de leitura ou de interpretação. E tem muito, gente. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. A habilidade A21. Ler, interpretar, analisar e identificar em gráficos divulgados pela mídia os elementos que podem induzir, às vezes propositalmente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes, fontes e datas, entre outros. Tá bem interessante esse assunto. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos para a gente trabalhar, tá? Depois eu vou passar o link do site que eu peguei, né, esse estudo. É um site bem interessante, tá? É uma plataforma, na verdade, bom? Erro de leitura em gráficos. Então, foi feito por Natália Denadai, tá? Diariamente vemos diversos tipos de gráficos em jornais, revistas, propagandas e em todas as mídias. Muitos desses gráficos apresentam elementos que podem induzir, às vezes, propositalmente a erros de leitura. Escalas inapropriadas. Então, o que são escalas, gente? Escalas é quando a gente divide aqui, ó, tá? Por exemplo, aqui tá indo de 0,05 em 0,05, ou seja, de 5 em 5%, tá? E assim, dependendo da escala que você coloca ali, o gráfico fica ou muito alto ou muito baixo. Então, acaba te induzindo a uma conclusão não correta. Então, escalas inapropriadas. Na sequência, temos o exemplo de um gráfico cujas escalas não são bem definidas. Fica difícil identificar o percentual de crescimento da economia do Brasil com exatidão, além de não definir quais os países envolvidos na comparação. Então, olha lá, o Brasil, pelo que eu entendi, é o amarelo. Tá vendo? Então, dá a entender que ele cresceu bastante. Mas pensa que aqui, ó, isso daqui é 20% de países. Na verdade, ó, é 0,05. Tá vendo? Não dá, né, para entender a taxa menos 5, 0, o crescimento, tá vendo? Tá bem mal formulado e não dá para saber quais países estão sendo comparados, tá? Então, aqui tá um gráfico que acaba te dificultando um pouco o seu entendimento. Legendas não explicitadas corretamente. Então, legenda é quando a gente coloca, por exemplo, em vermelho é tal coisa, amarelo é tal coisa, né? E às vezes eles não colocam a legenda, então você não consegue entender realmente o que está falando. Para esse exemplo de gráfico, as legendas não estão explicitadas. Os eixos não estão definidos, fica complicado saber o que os números em vermelho significam. Então, evolução das taxas de homicídios de mulheres. Então, olha lá, você não consegue saber, olha lá, por 100 mil. Então, aqui será que são 400 mil e 400, né? Olha lá, não dá para entender, identificar certinho o que eles estão querendo dizer. O que a gente consegue perceber é que em 2013 houve um aumento. Né, mas foi mesmo em 2012, aqui em 2007 teve uma queda, mas assim, pouco explicitado, tá? O que está acontecendo? Bom? Omissão de informações importantes. Um problema muito recorrente na apresentação de gráficos é a falta de algumas informações importantes. Para esse caso, não temos a data de quando ele foi realizado ou a fonte. Então, para você, qual o principal motivo que leva uma mulher a não se candidatar para um cargo público? Então, total, sexo feminino, sexo masculino,
falta de apoio dos partidos políticos, falta de interesse por política, dificuldade em concorrer com o homem, falta de apoio da família, tempo dedicado às tarefas domésticas, outro, e não sabe ou não quis responder. Então, o que eles estão falando, né? Que não tem quando isso foi, né, foi feito, a data, né? Ou da onde que veio, que tipo de público que foi realmente ali, né? Que respondeu. Então, ali falta dados. Então, é difícil tirar muitas conclusões, tá? Por que a gente está aprendendo isso? Para vocês verem como às vezes a mídia ela acaba impondo alguns pensamentos em relação aos gráficos. E a gente tem que tomar cuidado também quando a gente vai fazer um gráfico para que isso não aconteça, tá? Então tem aqui, tá? Olha, o gráfico 1 foi da Folha UOL, o 2 do Globo, né, da Globo, e o 3 do Estadão. Eu peguei no Khan Academy, tá? Que tem muita coisa legal lá de matemática. Eu já fiz algumas coisas. Tem muito conteúdo, muito exercício, então tá aqui para vocês entrarem e darem uma olhadinha, ok? Ok.